Fala galera, aqui é Samir Coelho falando. Eu vou fazer agora um pequeno vídeo explicando como é que eu faço o trabalho, que muita gente está perguntando, na casa do cliente, né? Então as pessoas falam assim, pô, mas como é que você faz? Você mostra computador? Não, gente, eu não preciso do computador na casa do cliente. Eu chego na casa do cliente, geralmente eu chego fazendo uma pesquisa de saúde, né? Eu já expliquei nos treinamentos como é que eu entro na casa do cliente. Eu posso entrar na casa do cliente tanto batendo palma, né, falando que eu estou fazendo uma pesquisa de saúde, e geralmente eu entro na casa do cliente, o que eu mais gosto é a parte de chamar uma pessoa para trabalhar conosco, e essa pessoa vai fazer uma lista, ela vai ligar para a pessoa, vai agendar, e eu já chego na casa do cliente, eu já mais ou menos sabendo que eu vou fazer lá um teste na água da pessoa. Isso aí, cada um leva a estratégia que acha melhor. Eu tenho uma bolsa, tá? Eu tenho uma bolsa, e essa bolsa, dentro da bolsa, eu coloco o quê? Uma garrafinha, tá? Com os reagentes. Eu ando geralmente com uma água mineral ou um refrigerante. Eu tenho a água que eu bebo, né, que eu coloco aqui dentro. Eu tenho o protótipo, que tem o filtro aqui. E eu ando com os copos, tá? Os copos já. Eu ando geralmente com uma pulseira magnética, às vezes para dar de brinde. Às vezes sai uma ou duas vendas, ou o cliente me indica na hora para outra pessoa. Tá? Por que eu ando com tudo isso aqui, ó, pessoal? Eu ando na tabela de preço, eu ando com esses slides que eu já vou mostrar. Aqui na bolsinha eu tenho o talão de pedido, eu tenho aqui a parte da pesquisa e assim sucessivamente. Então eu cheguei na casa do cliente, o que acontece? Eu chego, a pessoa já me recebe, aí eu pego e vou fazer a oferição da água do cliente, né? Então eu vou usar isso aqui, vou jogar a água da torneira, vou colocar 2 copos para a água da torneira, 2 copos para a água desse que eu estou usando e, se tiver o caso do filtro, mais 2 copos. E por que 2 copos? Na linha frontal eu vou fazer o teste do cloro e na sequência eu vou fazer o teste do pH, ok? O do cloro também tem um macete legal, que você pode pegar 2 copos separados de água da rua e você pedir para alguém colocar a mão dentro daquela água, tá? Deixar ali, ficar mexendo, às vezes uma criança que cabe a mão certinha, e aí você coloca os dois e vai fazer o teste do cloro. Quando você pingar naquele que ele colocou a mão, se a água estiver clorada, ele não vai ficar amarelo e o outro vai ficar amarelo. Então aí fica uma dica já para você depois vender a parte do filtro do chuveiro. Então você consegue mostrar para a pessoa que aqui em contato com a nossa pele ou com o alimento, a água com cloro, ela vai entrar no ambiente no organismo, né? Tudo que é orgânico, ou seja, um alimento, uma batata, uma cebola, se você colocar, ele vai penetrar dentro e ele vai acabar penetrando dentro da nossa pele, tá ok? Então, vamos explicar um pouco dessas lâminas aqui para vocês entenderem como que eu utilizo elas. Então eu falo assim, olha pessoal, quais são as características de uma água medicinal? Então são 5: antioxidante, ela hidrata 6 vezes mais, ou seja, ela é uma água hexagonal, onde ela vai conseguir entrar mais rápido dentro das nossas células, em 30 segundos ela hidrata, ela tem uma baixa tensão superficial, é uma água leve. Por exemplo, eu gosto até de falar, ó, uma aranha numa água dura, o que ela faz? Ela anda, né? Se for uma água leve, uma água de baixa tensão superficial, ela afundaria. Ela tem que ser uma água alcalina para combater a acidez do nosso organismo, ela tem que ser uma água pura, rica em minerais, tá? E não basta ela ser transparente, porque às vezes passa por um purificador qualquer e ele tira não só o cloro, mas tira também os minerais, e você está tomando uma água sem minerais, o que vai acontecer no futuro? Você vai ter o quê? Problemas de osteoporose, artrite, dores, né? Porque tá falta de minerais, e você sabe que os nossos minerais eles se esgotam quando você tem mais ou menos uns 30 anos, e você continua comendo coisas alcalinas ou coisas ácidas. E o que acontece? Quando você come coisas ácidas, ele vai buscar esses minerais aonde? Em cartilagem, nos ossos, por isso que as pessoas geralmente estão cheias de dores. Então eu fiz aquela pesquisa de saúde, eu já descobri o que é a maior dor do cliente. Então eu vou correlacionar a água, porque a maioria daquelas dores que estão naquela ficha, que vocês já conhecem, o que acontece? Essa ficha, ela vai passar as maiores patologias que tem, que são as principais, só que a nossa água ela acaba ajudando a combater mais de 140 tipos de enfermidades. Então virou aqui, eu explico que o ser humano ele tem cerca de 75% de água no corpo, e olha, o nosso sangue, o principal, tem 80% de água. Ele é vermelho, mas ele é pura água. Aqui você vai ver, ó, uma pessoa, eu dou um exemplo de uma pessoa que tem 72 quilos, ela lava 54 litros de água.
E desses 54 litros de água, 28 litros está dentro das nossas células. As nossas células têm 90% de água. 51% da água do corpo está dentro das células. E eu gosto muito de comparar. Você imagina um peixe num aquário, né? O peixe está doente, você vai lá, olha a água daquele aquário, você vê que a água está ácida, a água está ruim. O que acontece? Você troca a água do aquário. Você geralmente não dá remédio para o peixe. Isso é fato. E se o nosso corpo tem 75% de água e as nossas células têm 90% de água e elas estão ruins, estão doentes, você vai tomar remédio? Não vai tomar remédio, você tem que tomar o quê? Você tem que tomar água boa para trocar a água do corpo. A cada 15 dias troca a água do corpo, automaticamente você vai ficar melhor. E até mesmo o cliente seu, que você está visitando, às vezes é uma pessoa de idade, né, que o público que maior tem aquisição desses produtos são pessoas mais velhas, né, que já tem a consciência da saúde, acima de 50 anos, ele já está com dores. O que acontece? Às vezes essa pessoa ela não tem o costume de tomar água. Só de você fazer essa explicação, essa explanação para essa pessoa, ela vai começar a tomar água, automaticamente ela já vai começar a melhorar. Agora você imagina tomar uma água com essas características. Uma pessoa que tem 72 quilos, ela elimina cerca de 2,5 litros de água no corpo, você sabia disso? Ela vai o quê? Vai com suor, urina, banheiro, ela vai eliminando essa água e a gente tem que repor. E como que a gente repõe, pessoal? A gente repõe com água, principalmente uma água magnetizada e mineralizada, tá? Uma água alcalina. Isso é uma característica de uma água boa. E a maioria das pessoas que não bebe água, 2%, por exemplo, está desidratado, você começa a ter lapsos de esquecimento. Ah, cadê minha chave? Cadê meu celular? Tá? E a maioria das pessoas não sabem disso. Então esse é o nicho do nosso mercado. Nós temos que buscar essas pessoas e informar elas que elas têm que tomar uma água boa. Automaticamente você vai conseguir fazer a sua venda. Tá? O que mais a nossa água faz? A nossa água ele tem, além dos filtros, né, na parte de cima, que ele tem a parte de microporosidade, né, esse filtro, ele tem a parte externa é de 0,5 micra, tá? Então, ou seja, 0,5 micra aprovado pelo Inmetro, tá? Isso é interessante você mostrar para o cliente, até comparar com os filtros que você está comparando na casa. 0,5 micra é 1000 vezes menor que um grão de areia. Então, quando essa água vem aqui, ela vai bater aqui fora, ela não vai passar as bactérias, porque a bactéria geralmente é maior do que 0,5 micra. Mas porventura, vamos supor que se passa, aqui por dentro ela tem nanopartículas pequenas, nanopartículas de prata coloidal, tá? Ou seja, ele vai eliminar essas bactérias. Depois tem o carvão ativado de casca de coco de babaçu, que é para tirar o odor, o cloro, os metais pesados, todas as outras impurezas. E ela é rica também em magnésio, tá? Tem um composto aqui, o segredo da empresa, que ela já cai, a parte de cima, ela já cai embaixo com uma água magnesiana, uma água alcalina. Só tomar essa água aqui já vai melhorar muito sobre a questão da acidez, né? Porque a criança quando nasce é alcalino, né? A grosso modo. E quando as pessoas vão envelhecendo, elas vão ficando ácidas. Aí o que ela tem que fazer? Tomar coisas alcalinas para combater a acidez. Então, passou pelo filtro. Na parte de baixo dele, ele tem um mineralizador e ele também tem um magnetizador, tá? Esse mineralizador aqui, ele tem a turmalina negra, tá? Que é rica, mas tem mais de 13 minerais, ela é rica em minerais, e ele também tem a dolomita, aquela pedrinha branca de jardim, tá? Então, em contato com a água, ela solta magnésio. Só que essas pedras, pessoal, elas não são aqui do Brasil, ela é do sul da Itália. E esses magnetizador e mineralizador, ele é de aço cirúrgico 316, ou seja, ele não oxida. Tá? E ele é patenteado da nossa empresa. Tá? Então, o contato com essas pedras, essa água, ele vai pegar os outros minerais que é importante para a nossa saúde. Então, se a pessoa tomasse, por exemplo, somente isso aqui, só com esses dois, quando a companhia começou, só trabalhava com esses dois. Depois que ela veio com o combo. E as pessoas já melhoram. Então, às vezes, você se depara com um cliente que já tem um filtro lá similar, e para você não perder sua venda, você não vai deixar de vender, você vende essa parte de baixo para colocar e explica para ela que o nosso filtro é melhor. Depois, quando ela quiser trocar, você pede para ela fazer um teste, comprar o nosso filtro, você vai ver que ela vai melhorar mais e ela vai fidelizar o seu cliente com você. Porque às vezes as pessoas comparam um filtro desse, de outra empresa, não vou citar nome, mas a empresa só vende só vende a caixa, o caixote, com essa peça em cima, tá? Que com certeza umas empresas têm a parte do magnésio.
Porém, isso aqui faz a diferença, tá? Então, se você deparou com uma casa que tem aquilo, você acaba vendendo esse aqui e com o tempo a pessoa vai acabar comprando esse aqui também, tá? Então, aqui embaixo, esse ímã aqui, que é o magnetizador, é de 3.860 Gauss. Gauss é a medida do ímã, tá? Porque pedir uma mesa dessa, eu com uma fita métrica, ou centímetros, né? Medida de... Aqui no caso do ímã é Gauss, a medida Gauss. Então essa aqui é uma potência. A potência de 3.860 Gauss é a potência ideal, tá? Acima disso aqui, para dissociar a água, que faz a hidrólise, né? Quando faz a hidrólise, o OH- fica aqui, que chama íons de hidroxila. Íons de hidroxila, o que acontece? Por isso fala assim, uma água ionizada, né? Íons, então ionizada está relacionada ao íons de hidrogênio ou íons de hidroxila. O íons H-, que ele separa a água H- com o oxigênio, ele é íons de hidroxila, ele em contato com cálcio, ele vira hidróxido de cálcio, tá? Em contato com magnésio, ele vira hidróxido de magnésio. E o que acontece? Formando hidróxido alcalinos. Então essa parte da alcalinidade, ela vai combater o que? A acidez. Então, ou seja, potencializa e combate mais a acidez. Por isso que tem esse monte de vídeo, esse monte de pessoas melhorando, tomando essa água, tá? Rica em magnésio. E o H+, que separou, o que acontece? Várias moléculas de água, né? Com 2H+, o que vai em contato com os radicais livres, que é o oxigênio isolado, né? Que ele está ali, ele vai virar o que? Uma molécula de água. Então a gente neutraliza o radical livre. Então você começa a ter a sua imunidade maior, mais forte, ou seja, você não vai gripar, você não vai ficar doente, por isso que as pessoas acabam melhorando, tá ok? Esse médico aqui, o Dr. Otto, em 1931, ele ganhou um prêmio Nobel da Medicina, que ele descobriu que nenhuma doença, inclusive o câncer, consegue sobreviver aqui num ambiente alcalino, que o pH é de 0 a 14, num ambiente acima de 7, né, de 8, vou colocar aqui alcalino, as doenças não conseguem sobreviver, e sim num ambiente ácido, tá? E nessa hora a gente vai fazer o teste do pH para as pessoas entenderem, tá? E você vai falar o seguinte para a pessoa, quem fala isso é a medicina, tá? Por que é a medicina? Se a pessoa tem um problema de saúde e ela entra dentro do hospital, o que ela vai fazer? O médico vai tirar o sangue, vai ver o sangue, ela tem que ver o pH do sangue. Uma pessoa normal está com pH de 7,35 a 7,45, uma pessoa que está com a doença crônica, ela está com pH 7, tá? E uma pessoa que, por exemplo, está com pH entre 6,85 a 6,95, ela é o candidato a ter câncer, tá? Então o médico vai descobrir que a pessoa está com tá doente, e ele vai ter que fazer uma tomografia, fazer alguma coisa para descobrir onde que está essa patologia dessa pessoa. E geralmente uma pessoa que está em coma, ela está com pH 6,9 e você morre com 6,8. Então você não pode tomar uma água com pH com 6,8, que isso aí vai te causar muitos problemas, tá bem? Então você não pode tomar uma água com pH abaixo de 8. Você tem que tomar uma água com pH acima de 8, para quê? Para você ter essa diferença. Que o sangue nosso, ele tem o quê? Cerca de 80% de água. Então você vai acabar ficando doente, seu corpo vai ter que trabalhar muito para reagir. Então é a mesma coisa de você... eu dou geralmente um exemplo. Pensa num posto de combustível, a gasolina está super barata, metade do preço da cidade, só que está com água. Você não leva seu carro lá para abastecer. Por quê? Porque vai estragar. Se o carro estraga, que é uma máquina, imagina você que é um ser humano, se você ficar tomando isso, automaticamente você vai ficar envelhecendo mais rápido e você vai ficar doente, ok? Fizemos o teste do pH para o cliente, eu pego e mostro às vezes o vídeo do médico, às vezes antes desse aqui, posso mostrar o vídeo do médico, se a pessoa ainda está na dúvida, tá? E eu mostro depois os depoimentos de clientes nossos, tá? Em resumo, pessoal, a água vem dura, pesada da rua, de 10 a 13 moléculas por cluster. Quando ela passa pelo nosso aparelho, ela vem uma água hexagonal que hidrata mais, potencializa e remove todo tipo de substância. Fez tudo isso, você vai fazer o teste do equilíbrio com o cliente, aquele teste que você fica com os braços, pede para o cliente fazer um 4, fica com o braço aberto, vai fazer ele fazer o 4, você vai forçar ele, vai cair de lado. E aí depois na sequência você dá a água, vai fazer, ele vai ver se ele vai ficar já mais rígido ali. Ou você pode fazer também o teste do chá, se você quiser, ou até mesmo o teste do peso. Você pega uma pessoa sentada na cadeira, pega duas pessoas, por exemplo, pega o pai, colocou ele sentado, ele é mais pesado, pega a filha e a mãe, né? Pessoas
Pede para cada um levantar a cadeira de cada lado, vai forçar, a pessoa vai achar aquilo ali pesado mesmo, não vai conseguir, ou uma pessoa mesmo tentando levantar a outra. Aí na sequência você dá água e pede para ela levantar, você vai ver que ela vai levantar mais rápido, tá ok? Feito isso, eu fiz as perguntas para os clientes, se eles qual é a água que eles queriam tomar, assim, qual que a partir de hoje você quer tomar qual água? Ele coloca, o cliente vai perguntar, vai falar, eu quero essa. Ele já está te dando sinal que ele quer aquela água. E aí no final, você não vai perguntar mais se o cliente vai comprar, né, meu? Você vai falar assim, então tá, tem mais alguma dúvida? Ele pode perguntar de preço, pode perguntar de qualquer tipo de outra coisa. Mas aí você vai respondendo, o preço você vai falar por último e vai perguntando. Além do preço, tem mais alguma outra dúvida? Se a pessoa não tem dúvidas, fala assim, então, se você está com duas pessoas, a dica fala assim, então vamos ali no carro, se está com duas pessoas, eu falo o marido e a mulher, você fala assim, vamos ali no carro, senhor, vamos ali no carro para a gente pegar, para vocês verem como que é o aparelho, porque você separa o casal e deixa o casal lá com o promotor, com a pessoa que está lá dentro, vai lá, traz o aparelho e já fala, onde é que o senhor quer que está lá, e já começa a desmontar. A pessoa pode falar assim, não, mas eu não sei nem como que é o preço, aí você vai falar, não, isso aqui é 12 parcelas, apenas de 224,36 e começa, porque o trabalho de você tirar o aparelho é o trabalho de você colocar de novo para levar embora. Então você já vai para o fechamento, não tenha dúvida que você tem que falar. Você vai perguntar se ele quer comprar, você não fica ali negociando, já vai desmontando. E aí ele vai falar, aí você começa a ancorar os valores. 224,36, o senhor me falou aqui que o senhor tem isso, gasta de remédio 250, 300, 400 reais em remédio, o senhor compra água de galão, o senhor gasta mais 100 reais por mês. Então, se o senhor começar a tomar essa água, você acha que o senhor vai diminuir essa quantidade de remédio? Com certeza vai. E se você quiser ir além, você pode garantir para o cliente, eu coloco o aparelho aqui, se o senhor com 30 dias não tiver resultado, eu pego o aparelho de volta e não cobro mais nada. Isso é convicção, isso é certeza do que você vende, você sabe que melhora automaticamente você fazendo isso, ó, você vai ser campeão em venda, tá bom? Grande abraço, Samir Coelho, até logo, tchau. Abaixo. Beleza? Vamos lá. Estão forte. Tô bem. Tô bem ainda. Vamos dar pausa. Quer mais água? Tem o fio, não? Ia sair matado nem com o... Não, só com essa aí. Sem cloro e sem... Quer ver você fazer canais. Você apertou o pau? Não. Tá direto. Não, geralmente é 30 segundos. Lembra quando a gente fala que 30 segundos hidrata nossas células? Aí você explica o cliente, 30 segundos hidrata a célula. Lembra do teste de equilíbrio que vocês sabem fazer? Aí você pode fazer isso na casa da pessoa. O que você pega? Pega uma pessoa que é mais pesada, fala, senta, não tô falando que você é gordo. Tá? Aí senta e você fala para as pessoas do lado, assim, chama a mulher e a filha e fala assim, vai lá, faz o teste. Vai lá agora, gente, vai lá. Mais fácil, hein? É E aí, ficou mais fácil ou não? Ficou melhor fácil? Levantamos até mais. E o mais legal, se você chegar na academia para fazer